Olá a todos. Eu sou a professora Umbelina Lagioia, professora associada da Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Ciências Contábeis. Agradeço pelo convite, por estar aqui com vocês hoje, conversando um pouco sobre o pronunciamento técnico CPC 22, que ele trata aí, de evidenciar, informações por segmento, Então, é um pronunciamento bem interessante e ele é também, assim, muito rico nas informações a que ele se predispõe aí a evidenciar, Vamos, então, conversar um pouquinho sobre ele. Seu princípio básico é divulgar informações que permitam aos usuários das demonstrações contábeis avaliarem a natureza e os efeitos financeiros das atividades de negócio nos quais está envolvida e os ambientes econômicos em que opera. Esse pronunciamento, pessoal, ele é muito particular e ele é muito específico para entidades, empresas que trabalham com mais de um tipo de negócio, e esses negócios, eles são responsáveis por uma parcela significativa de faturamentos, de receitas e de custos, e também de alocação de ativos. Então, é interessante que a gente consiga compreender como é que esses ativos estão alocados por segmento e quais ambientes de negócio a empresa opera. E dentro daquele ambiente, dentro daquela atividade que a empresa opera, quais são os impactos econômicos que aquele segmento ele pode ser suscetível em algum momento. Então, é como se a gente pegasse a entidade como um todo e fatiasse ela em setores, em segmentos, E aí a gente consegue compreender como é que aquele todo se divide em partes, como que aquelas partes respondem pelo lucro e como que aquelas partes respondem pela alocação dos ativos. E aí a gente consegue entender melhor como é que a entidade ela se distribui. Bem interessante, bem bacana. Agora, como vocês podem perceber, ele é bastante assim específico, para entidades que sejam grandes, que tenham vários segmentos, que tenham várias, atuações, Então, ele é bem específico para grandes empresas, empresas que são mais maduras, mais, consolidadas. Bom, e o que é um segmento operacional, Segmento operacional é um componente que desenvolve atividade de negócios, das quais pode obter receitas e despesas, E cujos resultados operacionais são regularmente revistos pelo principal gestor das operações da entidade para a tomada de decisões sobre os recursos e para a alocação aí de recursos e para a avaliação do seu desempenho. E também, claro, para um segmento operacional tem que ter informação financeira individualizada disponível. Então, um segmento operacional é uma unidade operacional, é um setor, é uma parte do todo. A entidade ela é complexa, ela trabalha em vários ramos, e aí o segmento operacional é um pedacinho daquele grande complexo que é a entidade como um todo. No final da nossa apresentação, a gente vai mostrar a Petrobras, E a Petrobras é bem clara, ela trabalha com petróleo, gás natural, trabalha com energia. Então, cada setor desse é um segmento operacional. E aí vocês vão achar engraçado que, para que a gente consiga aí distinguir esse tal segmento operacional, é a regra do 10, tá? Veja aí, daqui a pouco você vai entender por que é a regrinha do 10. É bem legal.
O segmento operacional tem um gestor, né, daquele segmento que se reporta diretamente ao gestor principal das operações da companhia, mantém contato regular para discutir sobre as atividades operacionais, os resultados financeiros, previsões e planos. Então, ele é responsável por aquela área, mas, evidentemente, ele se reporta aí a um outro nível hierárquico superior, e esse nível hierárquico superior controla, né, gerencia todos os segmentos da companhia. E aí, o que eu falei da regrinha dos 10, né? Dá uma olhada aí, é bem legal. Quais são os parâmetros mínimos quantitativos para que a gente defina um segmento? A entidade deve divulgar separadamente informações sobre o segmento operacional que atenda a qualquer um dos seguintes parâmetros. Então, primeiro, a sua receita reconhecida, incluindo tanto receita de vendas para clientes externos, quanto as vendas ou transferências intersegmentos, é igual ou superior a 10% da receita total. Então, é o primeiro 10. Então, para que a gente consiga identificar um segmento, o parâmetro mínimo do ponto de vista quantitativo é que a receita do segmento seja, no mínimo, tá, 10% da receita de toda a entidade, de todos os segmentos operacionais, tá? Então, igual ou superior a 10%, então, no mínimo, aí ela tem que ser 10%. Então, para que a gente possa começar a fatiar os segmentos, cada segmento precisa ser responsável por uma fatia de 10%, no mínimo, do total da receita de todos os segmentos que a gente vai querer construir. Então, os primeiros 10% é relacionado à receita, mas não para por aí. O segundo parâmetro, né, é um ou outro, tá? Não precisa ser tudo isso junto, não. Basta que você consiga atender a um desses parâmetros. Então, o segundo parâmetro é em relação ao lucro, tá? Ou prejuízo. Apurado naquele segmento é igual ou superior a 10% dos seguintes montantes: o lucro apurado combinado de todos os segmentos operacionais ou o prejuízo, tá? Então, o segundo 10 diz respeito agora ao parâmetro de lucro ou prejuízo. Então, o lucro barra prejuízo daquele segmento, ele tem que ser pelo menos 10%, né, no mínimo 10%, igual ou superior a 10%, de todos, do lucro, de todos, do somatório de todos os demais segmentos que a gente vai decidir criar. Então, o primeiro é a receita. A receita do segmento tem que ser pelo menos 10% da receita total. E o segundo parâmetro é o lucro. Lembrando que não é um e outro, é um ou outro. Ou a receita é 10%, ou o lucro daquele segmento corresponde a pelo menos 10%. Tá? Terceiro 10, seus ativos. Então, seus ativos, os ativos daquele segmento, tá? São iguais ou superiores a 10% dos ativos combinados de todos os segmentos. Por que ativos? Né? Porque um segmento é uma fatia da entidade. Então, quando a gente fala energia e gás, você tem a Petrobras, ela é gigante, mas ela tem o segmento de energia e gás. Então, energia e gás, por aquele segmento, respondem vários ativos, ativos mesmo, ativos imobilizados, ativos fixos, né? Que respondem pela produção de energia e gás, né? Então, esse é um segmento, no caso da Petrobras, claro, porque pelo menos, no caso, 10% dos ativos que estão alocados, os ativos que estão alocados naquele segmento respondem por pelo menos 10% dos ativos totais da companhia, tá? E aí, os segmentos operacionais que não atinjam quaisquer dos parâmetros mínimos quantitativos, o famoso 10, né? 10% da receita,
ou 10% do lucro, ou ainda 10% da alocação de ativos. Eles podem ser considerados divulgáveis e podem ser apresentados separadamente se a administração entende que isso é uma informação útil para os usuários. Então, mesmo que não atinja o famoso número 10, né? 10 de receita, 10 de lucro, 10 de ativos, se a entidade entende que aquela informação ela é útil, ela é relevante, ela merece ser destacada de forma diferenciada, então, ok, é criado ali o segmento e ele é, então, divulgado. Agora, uma coisa é importante que a gente aqui ressalte, né, pessoal? Informação demais prejudica. Na verdade, é um trade-off, né? Uma linguagem, um termo em inglês, trade-off, que quer dizer o seguinte: informação de menos prejudica, né? Porque fica pouco, mas informação demais também prejudica, porque fica aquela montanha de números que você já não sabe nem mais o que é aquilo ali. Então, o excesso é prejudicial. Então, assim, informação em excesso prejudica, mas também pouquíssima informação, né, prejudica. Então, a gente tem que trabalhar aí com um bom senso para que a gente possa aí criar segmentos que sejam, que possam fornecer para a gente aí informações úteis, minimamente úteis, né? Então, pode ser estabelecido um limite prático para o número de segmentos divulgáveis, apresentados separadamente pela entidade, para além do qual a informação por segmento poderia se tornar excessivamente detalhada. Então, é o que eu acabei de falar, né? Se você espalha demais a informação, com excesso de detalhes, prejudica o entendimento. Daqui a pouco você já está o famoso completamente perdido, não sabe nem para onde vai. E aí, embora não seja fixado qualquer limite preciso, lá estamos novamente no número 10, né? Se o número de segmentos for superior a 10, a entidade deve ponderar se esse limite prático já não foi atingido, né? Então, 10% de receita, 10% de lucro ou prejuízo, 10% de alocação de ativos e, por favor, não mais do que 10 segmentos, que você analisar 15 segmentos da empresa. Eita, danos. Já pensou se está analisando 15 segmentos, 15 receitas, custos? Fica uma coisa tão esfarinhada que daqui a pouco você faz, Jesus do céu, onde é que eu estava mesmo que eu me perdi aqui nessa história, tá? Então, no máximo 10 já é bastante coisa para você analisar. Divulgação. A entidade deve divulgar informações que permitam aos usuários das demonstrações contábeis avaliarem a natureza e os efeitos financeiros das atividades de negócio em que está envolvida e os ambientes econômicos em que opera. Essa, inclusive, aí é o objetivo, tá? A gente vai divulgar as informações por segmento para que o usuário da demonstração contábil possa avaliar, identificar, possa analisar a natureza, né, o ambiente, as externalidades que podem interferir naquele segmento, os efeitos financeiros, os efeitos políticos, os efeitos climáticos, tá? Então, porque quando a entidade ela é muito grande, né? Aí é mais uma questão mesmo de gestão de risco. Perceba que uma entidade feita Petrobras, por exemplo, uma bicha gigante daquela, né? Ela tem vários segmentos de atuação. Então, nem tudo que acontece, não é o impacto econômico que acontece num segmento não necessariamente vai afetar o outro segmento. Ou pode acontecer o contrário. Vamos imaginar, por exemplo, o dólar, tá? O dólar subiu ou caiu. Não necessariamente essa oscilação do dólar, vamos dizer que ele subiu, né? Então, não necessariamente a subida do dólar vai impactar positivamente toda a companhia. Pode ser que para alguns segmentos seja bem interessante, pode ser que para outros segmentos seja um completo desastre. Então,
como chama? O objetivo de você evidenciar por segmento é para que você possa entender, inclusive, as externalidades, como que elas impactam no segmento, porque, obviamente, ela não vai impactar da mesma forma. Então, um problema ambiental vai impactar fortemente um segmento e quase nada o outro segmento. E assim a gente consegue identificar ou fazer a gestão dos riscos de natureza financeira, de natureza econômica, de natureza operacional, de natureza de gestão, de natureza política, por que não? Você pode ter que determinado segmento pode ser mais ou menos beneficiado aí por um lobby político, não é? Isso é verdade. Então, é por isso que a gente divulga por segmento. E aí vocês estão compreendendo que isso só faz sentido quando, de fato, eu tenho segmentos perfeitamente identificáveis e de natureza distinta um do outro, tá? Então, a gente não pode estar pensando, por exemplo, então é matriz e filial. Nada a ver, não esquece. Tem nada a ver com matriz e filial. Tem a ver com ambientes operacionais completamente distintos um do outro, com particularidades completamente dissociadas, A de B, ambientes totalmente diferentes, impactos de riscos que atinge A e não atinge B, oscilações do movimento econômico que altera A, mas não altera B. Estão entendendo? Então, é uma coisa um pouco mais forte do que simplesmente dizer assim, matriz e filial. Não é bem assim, não. Tá? O segmento é uma coisa mais forte, mais concreta, mais, sabe, que tem mais substância para você definir esse segmento. Espero estar sendo clara aí para vocês, tá? Então, o que a entidade deve divulgar? Os fatores que a gente vai utilizar para identificar os segmentos que a gente quer criar, inclusive a base da organização. Por exemplo, se a administração optou por organizar os segmentos da entidade em torno da diferença entre produtos e serviços, que é o caso da Petrobras, tá? Então, ela fatiou a empresa pelos produtos e serviços que ela oferece. Já a Vale, a Companhia Vale do Rio Doce, ao divulgar suas informações por segmento, ela trabalha com área geográfica. Então, ela tem América Latina, América do Norte, Europa, Ásia, veja só, né? Então, ela pegou cada país, né? Porque a Vale, ela trabalha com a extração de minérios, né? Que é uma atividade, entre aspas, entre muitas aspas, homogênea. Não é tão diferenciado como a Petrobras, né? Aí ela disse, não, eu vou identificar que cada país que eu opero vai ser o meu segmento. Por que cada país? Qual que é a jogada de cada país? Porque cada país tem suas particularidades, né? Ou seja, tem seus impactos políticos, econômicos, financeiros, de risco, né? Ambientais. Então, cada país é um mundo ali, é um montão de riscos, né? O risco que está associado ao Brasil é um, que está associado à China é outro, que está associado aos Estados Unidos é completamente diferente dos dois anteriores. Então, é interessante eu criar um segmento em torno da área geográfica, porque eu consigo compreender melhor as particularidades, as externalidades que podem influenciar o resultado naquele segmento, aí no caso, país. Além de área geográfica, ambiente regulatório, se eu trabalho, a minha empresa trabalha com vários ambientes regulatórios, caramba, o ambiente regulatório é punk, porque ele regula toda a operação, então ele é um segmento perfeitamente identificável, porque eu vou ter que atender aos parâmetros daquele ambiente regulatório que é distinto do segundo. Imagine que eu estou aí trabalhando com água e esgoto. Eu tenho um ambiente regulatório para água, um ambiente regulatório para esgoto, totalmente diferentes entre si, tá? E eu vou ter que atender aos dois senhores, aos dois ambientes regulatórios, tá? Eu estou trabalhando com transporte e petróleo.
apesar de serem parecidos, mas o ambiente regulatório de transporte é um, petróleo é outro. Então, eu vou ter que estudar esses ambientes e como que esses ambientes regulatórios interferem no resultado daquele meu segmento. Ou ainda há uma combinação disso tudo, né? Então, eu vou combinar produtos e serviços com áreas geográficas e com ambientes regulatórios. Aí é bem mais complexo. Eu, particularmente, prefiro ou eu vou para o que a Petrobras, né, faz, que é por produtos ou serviços, ou a Vale, que é por país. Mas venhamos e convenhamos que não é qualquer empresa que vai criar um segmento por país. Repare que é complexo. Ela tem que ser gigante, né? Ela vai ter que estar em vários países ao mesmo tempo, não é para qualquer um, né? A Vale pode se dar o luxo porque a Vale é a Vale. Mas não é toda empresa que é a Vale do Rio Doce, que trabalha, ela é transmundial, né? Ela trabalha em uma montanha de países aí. Ela pode, mas não são todas que podem, como a Vale, correto? Que mais? E aí a entidade deve divulgar os tipos de produtos e serviços a partir dos quais cada segmento divulgável obtém suas receitas, né? Que é o que a gente vai ver aqui no nosso estudo de caso. Informações sobre o lucro ou prejuízo reconhecido em cada um dos segmentos, inclusive as receitas e as despesas específicas que vão compor o lucro ou prejuízo desse segmento, e os respectivos ativos, passivos e as respectivas bases de mensuração. Além disso, é necessário que a gente concilie as receitas, né, dos segmentos, os lucros, né, os ativos, os passivos, com os outros itens da unidade. Então, você tem que fazer, quando eu mostrar vai ficar mais fácil, você faz a conciliação, um somatóriozinho, que tudo aquilo ali, somado, enfileirado, né, vai gerar a receita da entidade como um todo, o ativo da entidade como um todo. Então, eu vou fotografar a DRE geral e aí depois eu vou pegar aquela DRE geral zona e vou fatiar ela por segmento. É bem, bem bacana mesmo, tá? Bom, pessoal, aqui não vou embora não, a gente ainda vai estudar a Petrobras, aqui é só a parte teórica, tá? Esse aqui é meu e-mail, né? Para quem tiver interesse de entrar em contato comigo para falar sobre estes e outros assuntos. Meu celular, tá? Para quem quiser me colocar no Zap, esse celular também é Zap. E aqui é a minha rede social no Instagram, para quem quiser seguir. Eu vou ficar muito feliz em ter vocês, tá certo? Porque a gente sempre promove lives, a gente também tem uma série de informações legais. E meu canal do YouTube, para quem tiver interesse, Umbelina Lagioia também. Agora fica aí quietinho que eu vou trocar de tela e a gente vai aprender como é que funciona isso na prática com a Petrobras. Aguenta aí que eu vou compartilhar uma outra tela, tá? Bom, eu espero que todos estejam vendo a nota explicativa da Petrobras, tá? Então, a Petrobras, deixa eu só mostrar para vocês aonde nós estamos, né, para a gente se situar no tempo. Aqui é a demonstração da Petrobras, tá? Nós estamos trabalhando com as ITRs, as informações trimestrais. Então, tá bem quentinho, tá? Essa informação saiu agora, saiu em maio, tá? Os dados são relativos a 31 de março de 2020, né? Então, é a ITR da Petrobras, tá? Que é o nosso famoso índice. E bem aqui no iniciozinho, a gente já vai ter as informações por segmento, tá? Então, as informações por segmento está na nota 9. Aqui a gente vai ter o ativo, a gente vai ter demonstração do resultado, balanço patrimonial, demonstração do resultado,
DMPL, tá? E o que a gente quer tá na nota número 9. Deixa eu voltar para lá. Cadê? DVA. Pá. Chegamos. Informações por segmento, né? Então, aqui a gente está vendo o que a gente acabou de mostrar para vocês. Vamos lá. Aqui é uma DRE, é a demonstração do resultado por segmento em 31 de março, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu espero que sim. Então, aqui a gente tem, tá certo, a receita por segmento. Então, aqui eu vou ter energia e petróleo, gás e energia, RTC, que é um outro segmento. Deixa eu ver aqui rapidamente. Tá? E aqui eu vou chegar no somatório do total das receitas, né? E aqui eu vou ter o custo, tá? O custo. E aqui eu vou ter o lucro bruto e as respectivas despesas, tá? Então, aqui você perceba, pessoal, o que é a informação por segmento. Então, aqui são os 3 segmentos da companhia, tá? O lucro bruto, as despesas, e aqui o lucro, no caso, prejuízo, né? Então, aqui a gente tem 30 bilhões de prejuízo, 3 bilhões de prejuízo. Repare aqui que gás e energia deu lucro, né? Segmento corporativo e outros negócios, um prejuízo de 20 bilhões. E aqui o somatório, 49 bilhões, né? Então, se a gente for olhar aqui esse número, 49,724, 49 bilhões 724 milhões, esse númerozinho aqui, 49,724, é exatamente o lucro da companhia. Deixa eu ir para lá. Então, o lucro da companhia, 49,724, tá? Aqui é a demonstração de resultado. E aqui o lucro, 49,724, tá? Então, aquele lucro que você viu lá corresponde ao lucro, no caso, desculpa, prejuízo. Então, aquele prejuízo que você viu lá corresponde ao prejuízo da companhia como um todo. Mesma coisa é a receita, tá? Então, a receita da companhia é essa aqui, e aquela receita que você viu lá, ela está segmentada. Então, vamos gravar 75,469. É exatamente o que a gente vai encontrar lá. R$75,469. Tá, pessoal? Deu para vocês entenderem? Essa eliminação aqui que vocês estão vendo é que alguns desses segmentos, eles vendem serviços para um outro segmento. É como se a gente estivesse vendendo de um segmento para o outro. Então, você precisa eliminar as receitas entre os segmentos, tá? Por isso que você tem essa eliminação aqui. Se a gente somar 45 com 68 com 10, vai dar muito mais do que 75, óbvio, né? Mas justamente porque às vezes um segmento presta serviço para outro segmento. Aí depois a gente faz a eliminação.
Sabe o que é que lembra? Lembra a consolidação de empresas. Quando a gente tem consolidação de empresa, não tem a coluna de eliminação, que é quando você tem receitas de uma empresa para outra, ou contratos de mútuo de uma empresa para outra, a gente não elimina isso. Então, essa eliminação tem a mesma característica da eliminação de consolidação de balanços. Na verdade, isso aqui lembra um pouco consolidação de balanços, tá? Só que consolidação de balanços são outras entidades, né? Você tem investimento em outras entidades. Aqui não, aqui são segmentos, é diferente. Um segmento, por exemplo, de petróleo, ele pode ter várias entidades, compreende? Então, lembra a consolidação, lembra o raciocínio da consolidação de balanços, só que consolidação de balanços, a gente vai trabalhar com várias entidades. Você tem a entidade mãe, que é a holding, várias entidades, a gente vai consolidar isso daí. Aqui, o raciocínio é o mesmo, mas um segmento, gás e energia, pode ter várias entidades nele, entendeu? Então, é uma outra forma de você apresentar. Mas eu quero que vocês entendam que essa eliminação é o mesmo raciocínio da eliminação da equivalência de consolidação de balanços. A gente elimina transações intercompanhias, tá? Então, é mais ou menos isso daí. Aí daí você vai ter uma ideia. Então, esse prejuízo aí, tá? De 49 bilhões, ele foi majoritariamente aqui no energia e petróleo aqui, né? Foi 30 bilhões de reais, né? E outros negócios aí que geraram um prejuízo de 20 bilhões de reais. Aí você consegue enxergar, né, o lucro bruto, né, dos segmentos, tá? Então, por exemplo, o lucro bruto desse setor aqui de energia e petróleo, ele é o principal, ele é o carro-chefe da empresa. Olha lá, o lucro bruto dele é de 21 bilhões de reais para um total aqui de 31. Então, esse lucro aqui responde por quase todo o lucro bruto total, né? Compensação, as despesas também elas são as mais responsáveis, né, pelas despesas totais. Então, esse segmento aqui é o carro-chefe, né, da história. É o mais representativo, né? Embora, olha que legal, ele não responde pela maior parte da receita. Coisa, né? Interessante. Notei isso agora, enquanto eu estava explicando isso para vocês, tá? Aqui a gente tem a perda por irrecuperabilidade, o impairment da Petrobras, né, que foi bastante razoável, foi 65 bilhões no total, né? 65 bilhões. Isso daí é o reflexo da Covid, tá, pessoal? Da desvalorização do preço do petróleo, só para contextualizar vocês. E aí esse impacto aqui se deu majoritariamente no segmento de petróleo mesmo, porque foi onde a Covid pegou mais pesado na desvalorização do barril de petróleo no mundo, né? A Petrobras trabalha com petróleo e gás, então foi direto nisso daí, tá? Então a maior parte da perda, né, da Petrobras foi em cima exatamente aqui desse setor ou desse segmento, como você queira falar. Tanto é verdade que foi o responsável aí pela maior parte do prejuízo. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Legal, né? Informação por segmento. Você consegue identificar uma DRE, tá? Fatiada, como diria a Jack, por partes, né? Sendo que não esquecer que isso tem que ser consolidado com o global, né? Com a DRE, a DRE que vai publicado, né? Que é o somatório de tudo. E do mesmo jeito que você tem o segmento por resultado, tem também em relação ao próprio balanço patrimonial, tá? Então, o balanço patrimonial também pode ser divulgado por segmento, e você vai ter os ativos e os passivos respectivos por cada segmento. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá para onde a gente estava, né? Acho que a gente conseguiu chegar, aterrissar direitinho. Então, eu espero ter ajudado vocês, eu espero ter contribuído aí. É um CPC fácil, né, curtinho, ele trata especificamente disso. A Vale do Rio Doce, como eu falei para vocês, também divulga suas informações por segmento, só que ela é
trabalha por países, né? Como eu falei, então é Brasil, Estados, América do Sul, América do Norte, Canadá, Europa, China, tá? Então ela também divulga, só que ao invés de ser por atividade, é por país, mas ela divulga também, então fica aí a dica para vocês pesquisarem as demonstrações contábeis da Vale do Rio Doce. Pessoal, pesquisem demonstrações contábeis, é muito bacana, você encontra muita riqueza de informação. E a aplicação de tudo que a gente fala aqui dos CPCs, a gente vai encontrar por lá, tá? Então, muitíssimo obrigada, mais uma vez eu agradeço bastante pela oportunidade, né? E desejo a todos aí um excelente aprendizado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.